aí, galera, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio dessa temporada do nosso Implacil Talks. Léo, que conversa boa que a gente teve no primeiro episódio, né? O pessoal Abrimos adorou. bem, né? Bate-papo. O pessoal adorou, os comentários foram ótimos, os feedbacks que a gente recebeu. E hoje também o nosso tema tá bem legal, né? Bem eclético, né? Vamos falar de implantodontia sem estresse. Exato. A lógica por trás do maestro superior e com... João de Bortoli, doutor João de Bortoli, né? Não poderia ser outra pessoa que não ser ele. Bem-vindo, João. Muito obrigada por estar aqui, ter aceito o nosso convite. Obrigado, pessoal. Boa tarde, Rafa, boa tarde, Léo. Boa tarde a todos. É um prazer enorme. E é isso aí, vamos sem estresse. O João, ele é dentista, formado pela Universidade Paulista, aqui em São Paulo, a Unip. Especialista em implante também pela Unip. Mestre e doutor em implantodontia. O mestrado ele fez na Espanha e o doutorado na Universidade de Guarulhos, aqui em São Paulo. E pós-doutor em biomateriais pela NYU, nos Estados Unidos. Tem um currículo que a gente pode comentar sobre essa trajetória, né, entre os lugares, que dá uma perspectiva diferente também do que a gente está acostumado aqui no Brasil, às vezes. Graças a Deus eu tive muitos bons tutores. Uma honra sempre. É a continuidade também do que nós estávamos falando no anterior, né? O estudo, a continuidade do estudo, mesmo depois de formado, buscar mais vertentes, mais estudo, e isso você colocou para a tua vida. Eu acho que isso muda muito. Muda muito, até para ter uma conversa como essa, para conseguir... não só para cursos, né? Acho que para a clínica mesmo, para ter um entendimento um pouco mais a fundo, eu acho que é muito importante. E, João, com certeza você cresceu em um ambiente de muito exemplo de amor pela profissão, pela odontologia, principalmente com a implantodontia, né? Quando foi o momento que você virou uma chavinha em que você percebeu que também tinha sido picado pelo bichinho do amor pela implantodontia? Engraçado, né? Porque muita gente me pergunta isso, porque o pessoal fala, você foi moldado, né? Realmente, né? Tudo isso de curso que eu fiz, de pós que eu fiz, nunca esteve na minha cabeça, a verdade é essa. Né? Eu sempre tive a ideia de fazer um mestrado para poder falar pela empresa, ser um professor. Né? Eu sempre tive essa ideia e aí as coisas foram aparecendo, eu fui dançando conforme a música, né? Muitas opções, muitas chances até, né? Consegui o doutorado e aí com o doutorado nunca tinha ideia de fazer um pós-doutorado, foi mais ou menos, né, no embalo ali. A ideia era fazer um doutorado de sanduíche, né, ir e voltar, só que aconteceu que eu me formei e aí eu fui continuando ali lá. Mas picado pela implantodontia ou pela odontologia? Pelos dois. Quando eu estava no colegial, eu não sabia muito o que eu queria fazer. A verdade é essa. Meu pai nunca falou nada, minha mãe também não, nem meus avós. Para você ter uma ideia, eu pensava entre economia, arquitetura e odontologia. Então, ficou perto. A arquitetura ficou quase no grau. Não, eu desenhando é palito. Eu não sei desenhar, entendeu? E essa era a habilidade para você mesmo. Então o rumo era incerto. Era incerto. Era bem certo. E eu sempre achei que o sorriso é a porta de entrada de todo mundo. Então foi mais ou menos por aí. E da implantodontia, isso aí foi... Na hora que eu entrei eu já sabia, porque eu gosto de sangue. Buco eu não ia fazer, porque vida em hospital não acho que não é muito bacana. Então era isso mesmo. Isso resolver na implantodontia foi mais fácil do que resolver na odontologia. Verdade é essa. Legal. E como a gente disse, o seu percurso acadêmico ele é impressionante. E o que mais te marcou nessa sua trajetória? Porque você conhece o ponto de vista de pesquisa aqui no Brasil, na Europa, na Espanha e nos Estados Unidos. Tem algum ponto uma perspectiva talvez diferente? Tem muita gente que me pergunta isso, né? Eu acho que a estrutura é o que mais chama atenção, não o que mais me marcou, tá? Mas a estrutura é o que mais chama atenção. Por exemplo, no laboratório que eu ficava em Nova York, eu tinha... Acho que eram 9 máquinas para cortar lâmina, para fazer histologia, que eu acho que tem 1 ou 2 na USP, uma na Unesp e uma no Nordeste. Ou seja, no Brasil tem 3. Conseguir... 3 ou 4. Lá eu tinha 9. E sobrava, assim, ninguém usava, né? Agora, eu acho que o que mais me marcou foram os meus colegas de doutorado na UNG. Isso é uma coisa muito gratificante. Inclusive o Dayub, que falou o
último podcast, né? Eu sei que o Ronaldo vai fazer outro depois. Então, são os colegas que muitos deles são professores da Emplacil, não sei se é coincidência ou não. Mas isso foi muito bacana, porque eu não tive isso tanto na Espanha como eu não tive... Em Nova York eu tive, porque eu tinha um pessoal, uns brasileiros que a gente era muito grudado, mas eram de outras áreas. Porque um laboratório de biomaterial tinha o quê? Tinha resina, é um biomaterial, não deixa de ser. Então eu tinha pessoas de outras áreas, entendeu? Então eu acho que isso foi muito bacana. Eu acho que o contato... O pessoal, obviamente que tem muito do conhecimento, de saber aonde você está pisando, da parte, né, como você pode levar isso para a clínica, mas eu acho que o networking é muito legal. Isso é essencial também. E a gente até coloca, né? Todo mundo olha para ti e vai falar que você trabalhou ao lado da família, só dentro da clínica. E eu sei da sua experiência. Sua experiência foi campo. Foi outras clínicas. Trabalhar fora, né? Eu no começo eram 6 sorridentes. Trabalhava fora. 6 sorridentes numa semana. Eu já te encontrei muitas. Era uma em Santo André, 2 em Osasco. Eu acho que tinha mais uma perto de Itaquera. Perto de Itaquera, era isso. É que você coloca, né? Quando você fala assim, eu fui moldado para minha profissão, mas você procurou sua profissão, você foi procurar outros caminhos. Não, o moldado é da pós. Sim. Do consultório, eu demorei para ir pro consultório do meu pai, acho que levou uns 5, 6 anos. Isso, porque você foi ganhar experiência, campo, outra vertente, trocar experiências, não aprender aqui direto naquela prática. Né? Você buscou o teu caminho. Hoje você é um profissional diferenciado, também até dentro de técnicas, né? Porque a gente coloca isso. Né? Fala de uma vertente da implantodontia que hoje é muito diferente. Teu pai era cirurgião e teu tio era o protesista. Hoje você vê o dentista fazendo implante, peri e prótese com uma qualidade absurda. O que você falou, dentro do network, o que você trocou para chegar no profissional que você é? De ideias e informações? Isso. Mas isso é sempre, né? Que eu troquei não, que eu troco. Você né? troca, exatamente. Isso é... Eu acho que isso é o mais rico de todos, porque... Pode pegar no nosso último meeting, né, que a gente fez. Eu tava com um problema com um slide que eu não tinha uma foto específica e, né, as pessoas que são nossos professores ou viraram nossos amigos, eles estão sempre para ajudar e uma foto ou outra de kit, assim, coisa banal que às vezes você não tem ali na hora. Informações, dicas, eu acho que isso é o mais rico que tem, porque quando você chega num nível que muda esse detalhe, e às vezes é esse detalhe que é essa troca de informação, né? É o que você colocou dentro do seu patamar, né? Então, é sem estresse. É sem estresse. Porque a gente, atrás ali, foi buscar a base para ter a qualidade hoje profissional, para falar assim, pera, isso eu já estudei, isso eu vou estudar, isso é diferente, isso é atípico. E então... até para ter uma noção, o que eu preciso entender melhor, né? Exatamente. Quando a gente fala de curva de aprendizado, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas estão pegando a pós, principalmente sem ser clínica, seja mestrado e doutorado, com uma finalidade um pouco errada. Qual o caminho? Eu acho que os jovens hoje eles estão muito mais imediatistas, né? Uhum. Então, e eu vejo isso por mim, sabia? Às vezes eu até me pergunto, eu falo, será que se eu tivesse demorado mais para fazer as coisas, talvez hoje mais experiente, você poderia ter aproveitado melhor? Sim. Eu senti isso fazendo. Eu me formei e entrei na especialização de pério. E aí eu olhava aquelas cirurgias assim e falava, que isso? Eu não tinha essa noção. Eu não tinha essa noção clínica. Eu poderia ter aproveitado melhor do que... Inclusive, eu sofri muito no doutorado. Tomei muito na cabeça porque eu acho que não sei se eu não consegui aproveitar meu mestrado direito pela experiência ou se foi um nível um pouco mais baixo que o do doutorado, mas nosso doutorado eu penei. Você trabalhou? Doutorado já tem um nível de dificuldade maior. Né, normalmente, né? Então é isso, eu acho que talvez as pessoas, eu acho que elas têm que dar mais tempo ao tempo, eu acho que respeitar mais isso, porque é aquilo, né? Elas estão querendo ser muito imediatistas, eu quero isso, eu quero agora, e se não for do meu jeito, talvez não vai ser certo. Não vai ser do jeito que eu não quero mais, entendeu? E aí desistem, o que é um problema também. Eu acho que as pessoas hoje, quanto mais, elas estão desistindo muito fácil. Essa é a verdade. Eu pego muitos alunos que eles têm dificuldade no começo do curso, mas todo mundo tem. Você se sente um pouco perdido. Sim. Uhum. E o que eu acho que isso tem que te dar mais vontade, você ir atrás e não deixar de ir atrás, entendeu? Sim, é aquilo que você falou, te tornou um profissional diferente, a busca,
o conhecimento, buscar mais informações. Aí é o que você falou hoje. Para eu estar ali num caminho que eu vou planejar, eu vou realizar mais, eu vou construir, é o que nós estávamos falando antes com o professor da UB. Toda essa conexão do estudo, daquela previsibilidade que você tinha antes, aí de repente ela troca e tem novos papers, novas publicações falando sobre isso, e aí a gente vai buscar. E o que você falou, é a especialização de uma prática ou você quer estudar para saber resolver? Né? Fazer aquilo do dia a dia de uma especialização, legal, eu tô com minha professora, eu tô com meu professor, é muito fácil para estar. Você está num ambiente controlado, exatamente. E nas 4 paredes, quando chegar a paciente fulana, ciclana... E aí é que entra o estresse, que o dentista se estressa e abala o emocional. Exato. Porque, na verdade, um fator que controla o emocional é você ter ideia da previsibilidade. Exatamente. E confiança, né? E isso Como que traz... eu me estruturei para ser confiante a fazer ao ponto? Porque é uma realização grande, né? Você está realizando, às vezes, uma estética, mas você está colocando uma função, você está buscando o desejo daquele paciente. A expectativa é altíssima. É a maior de todas. Você chegou naquele grau onde chegou na expectativa que o paciente quer estar ali naquele patamar, às vezes, para falar assim, hoje eu tenho dinheiro para resolver. E eu confiei em você, eu vou pagar para ti para resolver o meu problema. Qual é o meu problema? Então você vai analisar aquilo e gerar a brincadeira que a gente está falando, né? Sem estresse. Como transformar uma cirurgia, que é algo grande, às vezes com extração, com uma reabilitação um pouco mais complexa. Às vezes uma reconstrução óssea maior, mais complexa. Né? E ali, de repente, ele não vem com essa informação tão bem clara. Como é que você contorna isso daí para deixar o seu dia a dia mais light? Você diz, eu profissional? Você é profissional. Você é profissional. Tem que ter conhecimento. Exato. É conhecimento. O pessoal, obviamente, que a experiência é muito importante, mas eu até gosto de brincar, né? Se você tem conhecimento, tudo fica mais fácil. Você precisa ter, é o que eu falo, você precisa ter conhecimento e confiança. Mas não adianta você ter confiança sem ter experiência. Ok. Mas se você tiver confiança em você, você põe tua cara a tapa. Isso você só vai aprender fazendo. Você tem que fazer uma primeira vez. Né? Eu gosto de dar até como exemplo. Quando eu estava no 4º ano da faculdade, eu tinha um professor meu de gestão. Ele era dentista. Ele é dentista, né? E ele falou, você sabe fazer levantamento de seio? Eu falei, sei. Eu nunca tinha feito nenhum. Você pode fazer pro pessoal da tua turma assistir? Eu falei, faço. Com 5 minutos de cirurgia, a minha dupla tinha sugado as 2 membranas que eu tinha. E não tinha PRF. Né? Tava nervoso pra caramba. Deu certo. Ficou show mesmo sem as membranas. Nunca tinha feito. Já tinha visto meu pai fazer algumas vezes. Sabia o que tinha que ser feito. E é isso. Eu acho que, obviamente, com respeito ao paciente. Eu não estou falando para você fazer coisa que você não sabe. Mas eu já sabia na teoria o que eu precisava fazer. E você tem que ter um pouco de... Além da confiança, um pouco de curiosidade para ir além, né? Não ficar na sua zona de conforto. Senão fica muito... de proatividade, Exato. Né? Eu também sinto que além de... que os jovens, eu senti isso com essa geração, com os meus colegas até, né? As pessoas, elas querem um resultado rápido, elas estão imediatistas, estão desistindo fácil e também elas não dão aquele passo para ir além do... Ok, eu até sei, mas eu não vou tentar, porque se der errado, eu não sei resolver. E aí entra a parte de intercorrências também, né? Exato. Porque todo mundo só erra quem faz. Exatamente. E aí, quando dá algum erro, você tem que saber resolver. Intercorrência, você tem que saber resolver. Mas igual o João colocou, né? Ontem eu estava em aula e num bate-papo com o dentista que estava lá assistindo, ele falou, mas espera aí, o sistema cônico é fresa lança 3,5, 4 para o implante 4? Mas se eu colocar uma broca no meio de 2,8, falei, por que você colocaria? O protocolo que nós temos aqui só 3,5, 2.0, 3,5, 4.0. Mas porque o outro sistema precisava para isso aquilo. Eu falei, não, você tem uma fresa escalonada, você vai por passo a passo fazendo dessa forma. Então, aquele desconhecimento do sistema que a gente está falando, qualidade do produto, falamos no outro podcast, naquela sequência de aplicabilidade do produto, para a gente chegar naquele resultado final. Então, quando a gente coloca algumas coisas entre produtos, eficácia, tirar o estresse de uma cirurgia grande, igual você falou, o que gerou estresse? Aquela primeira membrana que foi embora. Exatamente. O que a alma saiu do corpo? A segunda. Exatamente. Aí papai do céu deu aquele brilho na cabeça e falou assim, e agora, amigo, o que você vai fazer? Aí você lembrar de tudo aquilo que você viu. Porque você não entrou sem ver, você auxiliou, acompanhou teu pai, viu outras cirurgias em curso e você sabia o que era para fazer, porque tecnicamente também você sabia que era um levantamento de seio. Agora até romper, abrir, chegar de olho na membrana e falar assim, oi membrana,
né? E saber aquela suavidade de uma mão, de jogar ela ali pra cima. Aí é o que você acha na hora. Exatamente. Na hora você vai ter que sentir, é percepção. Né? Porque a minha é de um jeito, a da Rafa é de outro, do paciente é de outro. Mas como chegar no resultado de excelência, né? Esse exemplo é muito legal que você deu. Primeiro, quando é a tua primeira vez, você vai mais devagar. Você não precisa ter pressa. É o que eu falo. Para que você vai fazer? Cobre de ter essa pressa. Exato. Ou você de tem fazer todo o algo tempo do mundo. Você Exato. tem todo o tempo do mundo. E melhor ainda, o exemplo que você deu da sequência de fresagem, né? Pessoal, a gente faz protocolos, a gente implica coisas que tem estudo por trás, a gente não tira da nossa cabeça. Exato. Esse é o problema que a gente estava falando lá atrás. A gente fala que tem que trocar uma broca depois de 30 usadas, né? Depois de, né? Não tem um mês específico, tem uma certa quantidade. Né? E o pessoal acha que é para gastar mais, né? Que a gente está querendo que eles comprem mais. Não, pessoal, tem estudo atrás disso. Né? A gente não tira isso da nossa cabeça e você vai ver que a broca vai começar a ficar mais desgastada. Por quê? Sempre brinca, então quanto a Gillette que faz a barba, né? Uma hora ela perde a lâmina e começa a irritar, né? Não tem como. E a broca também vai perder seu efeito. É inevitável. É inevitável. Então eu acho que tudo tá junto, mas eu acho que um pouco da pesquisa, um pouco do que as pessoas indicam do que você está usando e um pouco de conhecimento e ter o discernimento de mesmo quando você talvez não tenha tanta experiência, de ir com calma e entender o que você está fazendo, né? Isso é bem bacana. E quando a gente pensa na gama hoje, porque existe uma variedade de opções, de ferramentas, né? Porque você tem o conhecimento técnico, você tem o conhecimento biológico, e você tem uma série de ferramentas que você pode usar ao seu favor, inclusive a odontologia digital, para entregar para o paciente o melhor. Quando você pensa na gama, por exemplo, do catálogo, no portfólio da Implacil, com a quantidade de implante que tem, o que te leva a pensar, nesse caso eu vou usar tal implante? Como que é esse seu caminho de decisão? Entender a macrogeometria. Essa pergunta é genial. É muito legal. Porque hoje, mais do que nunca, eu estou brincando dentro das opções que a gente tinha. Eu já fui muito de ficar mais naquele, escolher uma e automático. Antes do Maestro era só do Econe. Uhum. Isso, eu venho de uma geração do Cone Morse. Eu venho da geração do Cone Morse. Já. Né? Então era só o do Econe, que já era um implante que pelo menos eu ficava maravilhado. Uhum. Né? Já, como o Léo comentou, já trabalhei em outras clínicas que a gente usava outros sistemas. Então eu tenho, né, já cheguei a usar praticamente todos. Uhum. Né? Acho que tem um ou outro que não. Então, e hoje eu consigo usar isso. Como? Vamos lá. Eu pego pacientes com problemas sistêmicos. O que eu preciso do problema sistêmico? Eu preciso respeitar o problema sistêmico. Né? Se ele tem uma defasagem como uma diabetes, ou fez um uso de alendronato, qual que é a defasagem? Cicatrização, coágulo, né? Remodelação óssea. Então, o que eu vou usar num paciente como esse? Um implante que vai respeitar maestro ou superior. Acabou. Né? Vou fazer uma carga numa maxila. Um protocolo numa maxila. O que eu vou usar? Vou usar o Velote. Cone Morse. Tá? Tudo que eu falar aqui, pessoal, é Cone Morse. Dificilmente vai ser HI. A não ser que não tem espaço protético, não tem espaço ósseo no inferior. Porque se for no superior, eu dou um jeito para colocar um pouquinho ali dentro do seio. Mas, então, carga superior, eu faço Velote. E olha, é engraçado, o Léo tá aqui para me desmentir. Eu mordi minha língua. Porque quando fizeram o Velote, eu falei, pô, pessoal, a gente vai estar dando um passo para trás. Né, vamos fazer um implante híbrido, né? A gente sabe que os cônicos eles têm algumas vantagens maiores, mas o Velote Você teve uma resistência absurda, eu lembro. Foi muito legal. Mas o Velote é maravilhoso. O que você... perdão. Pode falar. Por que você, por exemplo, vou reabilitar uma maxila, vou escolher o Velote? Por quê? Porque ele te dá um travamento que é impressionante. Você tem duas opções, né? O kit do Velote ele já é subfresado para maxila, né? Tem a marcação no kit bonitinho, em cima maxila, no meio o número da fresa mesmo e embaixo mandíbula. Então ele já te indica para subfresar uma maxila. Mas se você quiser, eu já peguei maxila que eu fui da lança pro do Econe de 4 e eu não consegui torque fazer um protocolo. Da lança para um de 4.
É muito, e não consegui torque pro protocolo. Então, quando você começa a dominar a sequência de fresa, subfresagem, como você entende um osso, eu posso pegar uma maxila manteiga como essa e subfresar mais um velote do que o kit já vem indicando. Então, isso me dá uma tranquilidade tremenda. Tremenda. Inclusive, eu mostrei um caso pro Léo, acho que tem umas 3 semanas, de um paciente extremamente fumante que eu fiz com um velote superior. Eu já acho que está com 5 meses e está show de bola. Por quê? Porque o velote me dá essa segurança no superior. E nesse na caso, maxila superior, não no superior. E nesse caso de um paciente fumante? Paciente fumante é sempre uma preocupação para qualquer dentista, né? Fumante pesado mais ainda, né? Você tem algum cuidado além do que normalmente você passa para os pacientes pós-operatório, para esses pacientes que têm algum tipo de comprometimento? Eu acho que o cigarro, ele está... Obviamente que não vai ficar nunca em desuso, mas ele está diminuindo. Né? Ainda mais com esses vapes, essas coisas, eu acho que o cigarro está diminuindo. Eu acho que o cigarro, ele é uma caixinha de surpresa. Mas, normalmente, o protodontista tem mais medo de paciente diabético não controlado, alandronato, do que o uso do cigarro. Alandronato é já virou um pesadelo. Outro inimigo, né? O inimigo e o pior... mudou. Não, e o alandronato, eu percebi que muito médico receita sem nem saber o que pode acontecer de consequência naquele paciente Exatamente. No osso da mandíbula. Eles nem sabem. Eles passam, às vezes nem é 100% de indicação. Eu percebi muito isso lá na clínica. De muito paciente tomar sem nem ter ideia de que é um perigo quando a gente está falando em odontologia para qualquer tipo de procedimento. Não só um procedimento cirúrgico, Sim, né? Com certeza. E eu acho, então, que é isso. Eu acho que o cigarro é uma caixinha de surpresa, só que eu acho que é um problema um pouco menos pior. Você tem que se preocupar. Não que você não tenha que se preocupar, mas não é igual esses exemplos que eu acabei dando, entendeu? Então, normalmente, obviamente, que eu peço o exame de sangue, faço o acompanhamento mais restrito, ou seja, no começo eu vejo ele quase toda semana. Isso é importante também. Né? Peço para ele não fumar, mas às vezes entra por difícil, aqui, né? sai por aqui. Né? E vamos acompanhando. É isso. E eu recorro ao quê? Um implante que vai me dar um travamento maior. Porque qual que é o ponto? Né? O ponto do superior e do maestro. Quando a gente sai da estabilidade primária, que era 100% mecânica, para ir para a estabilidade secundária, que era biológica, a gente faz o quê? A gente não dá tanto torque para respeitar o organismo. Né? O Sérgio Guerck, ele sempre falou isso. Vocês são loucos de esperar 4 meses. Ele dá o exemplo do alvéolo, né? Quanto tempo o alvéolo sem enxerto fica com o osso? São 2 meses. Então, por que o implante a gente demora tanto? Porque o nosso organismo está tratando da pressão que a gente causou e depois vai se integrar. Então, se a gente não tratar essa pressão... Exato. Agora, qual que é a mentalidade, né? Que é numa maxila, onde é um osso já mais mole, um paciente que tem problema sistêmico por causa da nicotina e de um monte de outros de componentes químicos, eu vou dar um torque um pouco mais alto, que mesmo que eu faça essa pressão, quando ela sair da estabilidade primária, que vai remodelar o osso, que é aí que o implante fica susceptível, né? Porque ele vai ficar um pouco mais mole, entre aspas, né? Eu coloquei um torque que, mesmo assim, ele não vai ficar tão... Então, é assim, é um jeito de se... Né, ter uma Mas aí segurança. Você toma como habilidade de trocar para tipos de implantes que vão ter mais carga inicial. A carga primária é maior. Exatamente. E é isso que eu ia complementar, né? Porque a doutora Kátia Albuquerque esteve conosco, ela levou um grupo na fábrica grande, mais de 30 pessoas, e ela levou porque ela queria que as pessoas entendessem macrogeometria. Porque a usabilidade do implante para aquele tipo de aplicação, ela é muito grande. Baixa estabilidade, média estabilidade, alta estabilidade. O que eu quero do implante? Eu quero uma alta estabilidade primária, uma carga imediata? Quais são as macrogeometrias? Eu quero uma carga precoce, eu quero um paciente com um trabalho diferenciado para que eu possa fazer uma carga precoce, adiantar esse implante 4 a 6 semanas. O que eu busco na forma do implante? Foi como bem disse a doutora Rafaela, que são muitas macrogeometrias, são muitas formas. Qual é o poder de decisão do dentista no planejamento? Ele escolheu o que cabe a ele nesse tipo. Igual você falou, poxa, aqui eu estou no velote, ali eu estou no maestro, aqui do Econe é meu dia a dia, é meu arroz com feijão, né? Que a gente brinca, né? O meu dia a dia é maestro, né? Agora o velote, mas o meu dia 90% é o maestro. Aí
carga superior eu uso o Veloce, e quando não cabe o Maestro, eu acabo usando o HI Maestro também. Tá? Vou te falar a verdade que o do Ecune, que era o meu xodó, tá usando bem mesmo. Muito pouco, porque eu tenho o Superiore, e quando eu preciso de um torque, eu vou pro Veloce com Unimorph. E eu acho legal só dar uma informação aqui que eu acho que é muito bacana. Pessoal, a gente fala que o quê? O Veloce tem a dupla rosca, né? Exato. Só que se você for pesquisar na literatura, você escrever dupla rosca, que é o double thread, vai aparecer... A dupla rosca, quando eles falam, é no mesmo espaço, 2 roscas. O Veloce não é assim. É a dupla rosca nela mesmo. Então, o que acontece? Você tira um ângulo fininho que vai agredir um osso, enquanto você coloca um ângulo que um pouco mais arredondado. Então, em vez de você cortar e agredir, você só o quê? Pressiona. Você está pressionando e fazendo a compactação. Exatamente. Isso é muito legal do Veloce. Isso é sensacional, tá? E é mais ainda uma das informações que faz ele entrar tão rápido, né? Porque o pessoal acha engraçado. O nome Veloce, pessoal, é por causa da velocidade de inserção. Ele tem um passo de rosca de 1.8, os outros implantes implantes cilíndricos antigos 0.8. Então quer dizer que quando eu dou uma volta por completo, perfeito, eu desço quase 2 milímetros. Como é que eu vou ter uma dupla rosca se eu tenho um espaço de 1.8? Então é nela mesmo, entendeu? Em vez de estar 90 graus assim, ela está assim. Então acaba pressionando o osso e não machucando ele. Então com o mesmo torque mais alto, a gente tenta o quê? Agredir menos. É aquilo que você falou, do eixo de inserção também, né? Vai entrar com ele. Ápice totalmente cortante. Totalmente. Corta é um absurdo. Totalmente. Então aquilo que você falou, entrou com uma 2 ali, entrou com 2.8, você vai entrar... Corta muito, né? É muito bacana. É um brinquedinho gostoso. Mas tirando isso, agora com o Superiore mais ainda. Mas meu dia a dia é esse. E o Superiore? Vamos falar do Superiore. Superiore é... Que é um dos últimos lançamentos, né, da Implacil. E qual que é, na prática, assim, a diferença dele do Maestro convencional para a gente já falou bastante disso nas redes sociais, em matéria da semana, mas é sempre legal explicar isso da forma mais didática possível, né? Porque um não exclui o outro, né? Exato. Esse é o assunto que eu mais gosto de falar, né? Até porque em Nova York no meu pós-doc eu via 2 coisas. Era scaffolds, né? Enxerto impresso, e macrogeometria. Né? Obviamente envolvendo a superfície de tratamento também, que é a microgeometria, né? Que a gente fala. Mas é muito bacana ver isso, porque... E lá a gente fazia estudo com... Né? Não digo só implantes da Implacil, e a gente fazia estudo de macrogeometria também com implantes de tíbia, de joelho, de ortopedia, né? Então, é muito bacana, dentro de um nível tão alto que era o Maestro, que assim, pode abrir ele com 60 dias, você vê um avanço dentro disso. Porque era engraçado, né? Muitos alunos me perguntavam, vocês já melhoraram a macrogeometria, você acha que vocês podem melhorar mais? Eu sempre disse, eu acho que a superfície de tratamento pode ser o próximo passo, porque melhor que essa macrogeometria vai ser difícil. Né? Talvez um dia no futuro, alguma pesquisa a gente consiga ver alguma coisa, mas... Isso é muito bacana, ver essa evolução perante, né, o que eu vi... E faz tempo já, né? Foi 2019, parece que não, mas são 6 anos, é muita coisa. E clinicamente você sente... pelo menos, eu percebi que o Superior ele entra um pouco mais... É difícil falar isso do Maestro, que tem um torque mais baixo, mas ele entra um pouco mais arrochado. Né? Você sente que ele trava um pouco mais. Provavelmente é por quê? Por causa dessa microgeometria, né? Se superfície de tratamento então, faz... Você sentiu diferença clínica mesmo? Clínica. Legal. Clínica. Não é gritante, mas você sente. E visual é um absurdo, né? Sim. O visual dele ele ficou mais parece mais fosco, né? Exato. E complementando o que você falou, também tem uma molebilidade diferente da outra superfície. A gente está conversando mais com sangue, né? O Maestro já era uma comunicação com sangue, né? Exatamente. E agora ele fica mais ainda com o tratamento de superfície. Que aí é o que a gente fala, né? A macrogeometria é a macro. Sim. É a mesma. É a mesma. É aquilo que você está vendo, né? E você não precisa nem do microscópio para ver do Maestro, certo? A micro é a superfície de tratamento. Então, aí sim você entra na molhabilidade. Né? Exato. E é isso que é bacana. É isso que é legal. Você vê que essa rugosidade já na inserção já muda um pouco. Se na inserção isso já está mudando... Imagina a nossa integração. Exatamente. É nítido. E quais são as características dessa nova superfície de tratamento? Quais são... qual a diferença
convencional? O Sérgio Gueck, ele publicou um artigo muito bacana, né? Que ele mostra o gráfico dos dois, onde o gráfico dos dois é igual. A linha, o nível da linha é o mesmo. Só que no superior, a linha ela não é reta, ela é o quê? Ela tem muito mais oscilações. Por quê? Por causa dessa microgeometria. Né? Então você tem uma molhabilidade melhor, você chama mais no caso o coágulo, e mais importante que isso é uma coisa que eu gosto de falar muito, e eu acho que isso tinha que ser falado mais na implantodontia, pessoal, que é a parte molecular. É muito fácil a gente falar só em torque, mas por que aquelas células estão sendo chamadas por implante? Né? Qual que é o timing delicado da estabilidade primária para secundária? Por que é delicado? Porque é da parte molecular. É essa remodelação que está acontecendo no osso. O que para remodelar, o que precisa fazer direito? Colocar ou tirar? Tirar. Então, os osteoclastos vão trabalhar primeiro. Então, é toda esta parte de fatores de crescimento, de cicatrização, que eu acho que é muito legal, que eu acho que a gente precisava passar mais essa informação. Né? Então, é isso. A superfície de tratamento ela vai melhorar nessa aceitação, né, do coágulo, né, e vai chamar mais essas células para o quê? Para abraçar o implante. Então, ele vai aceitar mais os osteoblastos, né, as células perivasculares, e assim a gente vai ter uma neoformação óssea com mais velocidade e mais segurança. Esse é o ponto, né? É esse o importante, é mais segurança, é mais qualidade. Porque é muito fácil, né? Eu colocar um implante com muito torque ali, ele vai ter osso naquele local, igual eu estava falando do Velote. Mas qual que vai ser a remodelação dele, entendeu? Qual é o segundo processo, né? Qual é o meio do processo? Porque a gente fala estabilidade primária e secundária. Nós estamos falando do meio do processo. Exato. E aí a gente entra na implantodontia, que ela foi treinada por estabilidade. Né? Todo mundo, a estabilidade primária. E todo mundo tem um choque muito grande quando olha no catálogo e vê 25 newtons para travamento. Fala assim, mas 25 newtons é um componente protético. Né? Estão falando parafuso de quê? Um hexagonal? Não, esse implante ele vai ficar... Nós vamos preparar o leito, uma fresagem comum, não subfresar, e colocar o implante. Você consegue atingir os 25 newtons e deixar o implante quieto. Né? Para muitos ali, naquele meio... no princípio, né? No ponto zero, né? A estabilidade nossa é o ponto zero. O ponto zero ele está com baixa estabilidade. Para muitos é incomum. Estou errado? Zero. Até porque... Você sabe disso, é pela escola, né? Exatamente. Como é que era antigamente? Torque... Altíssimo. Estabilidade primária. Chave T. A chave T pra mim é uma loucura. Cuidado. A chave T pra mim é uma loucura, mas eu posso falar... os tios nossos que vão ficar meu pai me vai ficar bravo, meu pai me mata. Não queria falar o nome. Eu lembro, eu chegava em casa, meu pai falava assim, eu coloquei esse implante com uma força que eu quero ver alguém tirar. Né? E hoje em dia a gente já tá mudando um pouco disso. Até mesmo para carga. É lógico que a gente quer a segurança, mas qual que é um torque de um pilar de uma carga? 20, 30? Se eu tiver com a carga com 40, meu implante já não vai rodar. Não vai rodar, porque eu já tenho um ponto para ele de partida, ele não vai chegar naquele parâmetro. É, né? Isso. A gente brinca, né? A chave T também tem a sua utilização, tá, gente? Por favor, professor Tô brincando, Sérgio, pessoal, Sérgio pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Me bateu por causa da chave pelo T, amor de Deus. Mas a gente tem ela disponível para as técnicas, N técnicas que a gente pode trabalhar, né? E a gente brinca nessa estabilidade, né? Para que, na verdade, é sério, né? A gente está falando um ponto sério que a gente está colocando aquele meio do caminho. Exato. Primária, secundária, para atingir a estabilidade ali, para a gente chegar na nossa integração. Você falou, tem N fatores ali no meio do caminho que a gente precisa respeitar. A gente tem que ter o preparo do leito, a fresagem, até colocar aquele implante. O que vai acontecer nesse meio do caminho para a gente brincar, né? O maestro sem estresse. Exatamente. Mas o que a Rafa falou, que a gente estava dando de exemplo, né, de carga superior, tirando uma carga, pode ser superior, pode ser inferior, pode ser fumante ou não, eu vou trabalhar com torque baixo. Eu vou trabalhar com torque baixo, porque aí a gente entra onde? Respeitar o organismo. Eu não preciso ter um torque alto porque eu não estou fazendo uma carga imediata. Né? Esse 25 newtons, se a gente pensasse nisso, obviamente que não é... A gente não pode generalizar. Exato. Tá? Mas 25 newtons é um torque maravilhoso para qualquer implante que não tem uma carga imediata. Eu gostei que você mudou de nome, não é o torque baixo, é o torque maravilhoso.
Né? A gente entendendo a estabilidade dos princípios biológicos, isso. Aí a gente começa a entender o torque. Né? Só que realmente os implantodontistas não recebem essa informação Exato. na formação. Esse é o grande papel da comunicação. Né? Eu vejo isso porque a gente recebe muito essa dúvida no Instagram. Né, exato. Muito. Mas o que assusta muito pode ver, quando o pessoal tá na catraca, com 20 newtons, a catraca tá como? Solta. Fala, esse implante vai sair. Você vai na tua digital, você não tem mais força para fazer. Por quê? Porque normalmente a gente tem, de 10 a 20 na digital, vai mais ou menos. E aí você vai na catraca, a catraca te assusta. Mas, se você deu na tua digital o teu máximo, aquilo já tá... Ele tá fixo, ele tá estável, né? Para que mais? Obviamente, se você não for fazer uma carga, né, imediata. E quando a gente pensa... Você também, a sua aula no meeting foi sobre reconstruções ósseas, né? Quando a gente pensa em aumentar osso, aumentar a espessura, pensando numa reabilitação, como o maestro ou os outros implantes se comportam com o osso enxertado? Isso é muito legal também. Um osso de biomaterial, né? Porque as pessoas também às vezes podem ficar receosas. Mas é um osso que não boto muita confiança porque é um biomaterial. Aí eu vou instalar um implante também e não vou colocar um torque alto de instalação. Existe esse receio, né? O que você acha sobre isso? Como que você enxerga isso? Eu acho que tem linhas de pessoas que gostam de trabalhar de maneiras diferentes. Porque, por exemplo, eu posso fazer uma ROG e colocar meu implante com, 9 meses, só que esperar depois mais ele para fazer a carga. Você entendeu? Ou esperar 12 meses na ROG, colocar meu implante e fazer a carga em 2, 3 meses. Eu acho que isso aí tem maneiras diferentes. O que eu acho que é importante é o seguinte: hoje a gente procura enxertos, a gente sabe que enxertos com lenta reabsorções ajudam um pouco mais, porque eles estão ali ainda auxiliando o nosso organismo a formar osso. Eu acho que isso aí varia, mas de qualquer jeito, o maestro ou o superior ele sempre vai te dar uma resposta melhor. Sempre vai te dar uma resposta melhor. Porque, mas ele vai entrar com um torque mais baixo, onde você talvez não tenha tanto osso, né, nativo. Mas ele vai chamar esses fatores de crescimento. Ele vai dar uma estrutura, um arcabouço, né, muito melhor pro novo organismo, pro novo osso, né, o formato do que um implante normal. Por conta das câmaras de cicatrização. Perfeito. As câmaras de cicatrização vão servir como um arcabouço. Sim. Ou por conta da superfície também, de tratamento. E também evitar a compressão desse biomaterial, né? Que a gente fala, e aí vai entrar enxerto. Tem muitos profissionais que indicam, falam assim, porque ele também não vai comprimir aquele biomaterial, vai trabalhar, e a gente está falando da molhabilidade. Será que essa comunicação não é melhor com a molhabilidade trabalhando junto com o biomaterial, que ele também já vai trazer isso? E o implante também tem a contribuição, então assim, estamos jogando com 2 pontos a mais aí dentro do jogo. Já entrei com 2 pontos no jogo. Né? Quanto mais vantagem a gente tiver pra gente, mais, né, o prognóstico melhor vai ser, entendeu? Então essas opções. Eu, para trabalhar em zona de enxerto, não tenho discussão. É maestro. É o superior, no caso, né? Isso aí, para mim, é... E assim, eu já fui colocado à prova numa situação que eu não queria ter sido colocado. E foi, assim, de uma perfeição impressionante. Como assim, né? Que exemplo que eu tô dando? Eu tive um amigo meu que ele teve uma... Amigo mesmo, né? Essas coisas sempre acontecem com pessoas mais próximas, né? E ele perdeu o primeiro molar, não lembro se foi o 36 ou 46. E ele chegou no consultório, ele nunca tinha passado comigo, né? E eu fiz uma panorâmica que estava com uma lesão imensa no primeiro molar. Tirei o dente, não consegui fazer o implante imediato, porque já estava no... E assim, não consegui mesmo, porque eu tentei. Imediato, para mim, sempre a minha escolha primária. Assim. Coloquei uma citoplaste de preservação alveolar, né? Sem reforço, enxerto, não tinha PRF. Eu tirei a membrana e ele teve um problema ali da parede vestibular. Não formou tanto osso na parede vestibular. De qualquer jeito, o tempo que eu tinha para fazer o implante, a partir do momento que eu não fiz o imediato, eu perdi aquele tempo. E ele ia casar em novembro. Deram os 6 meses da preservação alveolar, que é o que a gente, né, preconiza esperar, em setembro. Ou seja, uma lesão maior que eu estava esperando, né? Eu fui trabalhar em cima do enxerto com 6 meses perfeito, eu não tive tempo para ganhar um pouco mais de tempo, e eu tinha que esperar só 2 meses para o implante.
né? Eu tinha que ir na risca do maestro mesmo. E nem foram 2 meses, tá? Foram 50 dias. Porque 2 meses ele já estava lá casando, né? Tinha que ser antes. E foi perfeito, deu acho que mais que deu muito alto no hostel. Muito alto. E foi assim, perfeito. Então pessoal, é o passo a passo. Foram 6 meses de enxerto e 2 meses de implante. Né? Eu não tinha muito mais como para onde correr. Mas foi o ideal. Né? Então eu acho que a gente tem que acreditar também nas pesquisas e no que a gente trabalha. Você falou, você estava preparado para uma hipótese de fazer uma carga, de trabalhar diferenciado, mas você foi lá, buscou trabalhar com N técnicas para ter um resultado. Chegar ali e você falar assim, oi, cheguei, funcionou? Exatamente. Então tudo aquilo que você colocou, a preservação, o biomaterial, a membrana, tudo ali numa combinação do jogo, você jogou para ganhar. Você jogou, a sua expectativa também estava altíssima. 2, né? A segurança, se tivesse sido imediata, era muito maior, né? Porque aí eu teria 9 meses com o enxerto e implante em posição, né? Ou 9, 8 meses. Mas não foi possível. Então é isso, também ter jogo de cintura para, é o que você falou, intercorrências. Não é uma intercorrência, mas é um fugir do planejamento que eu tinha na minha cabeça. Mas, inclusive, não é uma intercorrência, mas você ter a segurança e a tranquilidade, já que temos sem estresse, a segurança de poder ter flexibilidade. Você não tem só uma escolha ou só uma possibilidade. Eu tenho flexibilidade e eu sei por onde eu posso fugir, porque eu conheço o que eu estou usando também. Aí sim entra na sua pergunta, né? O que você tem de opção para trabalhar? E conhecer todas essas opções. Exato. Porque tem uma coisa também, isso independentemente da empresa ou do sistema que você está usando. As pessoas querem, os dentistas, eles querem usar um implante, que é o que você estava falando. Não faz sentido se uma empresa disponibiliza de várias opções. Quero usar um implante, quero ter um kit e vai ser sempre esse, receita de bolo, porque vai facilitar a minha vida. Mas não facilita a sua vida. Porque você deixa de ter, você fecha as portas. Perfeito. Que você pode ter uma flexibilidade, que você pode pensar em uma resposta melhor, em um resultado melhor, né? Aí você, às vezes, a promessa de você ter uma estética imediata ou uma carga imediata, e você tem uma situação óssea ali que está considerando. E ali no momento de uma fresagem, você fala assim, perdi a oportunidade. E aí a gente tem que entender e trabalhar sem estresse, aí que a gente está falando muito do ponto, e você ter ali a manobra. Ter uma boa comunicação, uma clareza, que você, profissional, está buscando o máximo que você pode. Mas ali você tem todo um estudo, toda uma técnica para fazer, que ali é a boca, aquela zona que a gente vai abrir e colocar o implante. Será que eu consegui? Não consegui? Estou seguro? Igual você falou, medir costel. Você mediu também na primeira fase, falou assim, opa, você já olhou e você falou assim, aqui não dá. Então vamos seguir de outra forma, mudar o plano, trocar toda essa ideia para que a gente possa, de verdade, dar a técnica devida ao caso devido. Exatamente. E aí a gente começa a ter super estudos aí, que vocês o tempo todo estão fazendo, buscando a informação para dar o melhor. E a gente comunicar também, né? Quais são as vias de regra que a gente pode fazer. A gente coloca, né? Falei no outro podcast, que as matérias da semana, o encontro da informação, os instacases que a gente publica ali, o caso, passo a passo ali, para que a gente possa cada vez mais levar a informação ao profissional. Não apenas vender um produto, né? Mas como ele pode ser aplicado. Então a segurança de uso de um produto. Isso é que é complicado, né? O pessoal vai falar que a gente está puxando. Não. Mas a Emplacil, ela cresceu, não posso falar 100%, mas é muito embasado em pesquisa. É impressionante. Se não for a mais, é uma das que mais tem pesquisa e roda desse jeito. E não tem como ter embasamento em outra coisa, né? Não, e é o que você falou. Sim, publicações também, mas você vê o usuário, o dentista. Os nossos consultores da Academy Member, eles são consultores de mocho. E aí a gente sabe que o dia a dia não é simplesmente... eu acho que o único que não é o Sérgio. Sérgio Guerra? É mocho também. Não, já foi, ele né? Vai pra clínica. Não vai mais, não vai mais. Sérgio, conta pra ele. Sérgio é tio, eu sou tio dele também. A gente sabe do que ele tá falando. Já foi. Mas é legal que você falou da praticidade do kit. Se você pegar o nosso kit completo, você faz tudo, né? E isso também que eu ia puxar. Isso é legal. Porque muitas vezes as pessoas querem um implante só, por quê? Porque elas querem um kit só. Exato. Não o kit master tem cabeça. tudo. O kit master tem tudo. Velote e todos os cônicos. Os cônicos, as fresas são as mesmas. Né? Você está ali pronto para fazer o que você precisar. O que você quiser, exatamente. De repente, você falou, não uma intervenção, mas sim uma opção. Eu tô lá em meio, fresou na lança, você fala, opa... Esse é o ponto. Mudei meu implante. Troca ali na gavetinha.
Abre ali o meu case. Daí né? o planejamento também de você ter esse implante em estoque. Porque no episódio com o Ulisses a gente falou, estoque é dinheiro parado. Exato. Mas um estoque mínimo você tem que ter por uma questão de segurança. Tem que ter. O que o Ulisses colocou no dele, estoque ali parado, é quando você seleciona algo errado e joga fora. Exatamente. Agora, quando você está ali armado, colocando toda a sua estrutura, está pronta, qual é a estrutura de trabalho? Inclusive, um parênteses muito importante que estoque de biomaterial também precisa ter. Exato. Porque, ele falou, né, da intervenção com biomaterial. Exatamente. A membrana. Às vezes você não tem entra numa cirurgia sem ter planejado, precisar usar um biomaterial, abre, acontece alguma coisa, você fala, vou ter que virar. Preciso. Vai virar o jogo. Vai virar o jogo. Aí você tem que falar assim, fulana, estica o braço. Exatamente. E aí precisa ter. Não sei nem se eu posso dar esse exemplo, mas já tive um problema de ter que fazer uma preservação alveolar que não tinha a membrana. Eu tirei o 46 e o 45 e não tinha a membrana de preservação para posterior. Eu peguei a de anterior e coloquei de comprido, assim, ó. É o que eu falei no outro. É um bom exemplo. Eu falei no outro episódio que dentista é bom de fazer gambiarra. Bom. Mas aí a pergunta que eu falo, mesmo ela sendo uma anterior ou uma posterior, o importante é, ela fechou? O princípio se ela fechou, eu poderia estar com uma maior e ter que cortar. Gente, eu não sou dentista, mas eu trabalho com eles o dia inteiro, tá? Não, então, eu falo que o Léo sabe mais que muito dentista. Obrigado. Eu aprendi com vocês. Como vocês dizem, vocês estudam e me forçam. Mas eu gosto dessa parte. E o que você falou, bacana, porque você pegou a membrana, colocou em outra posição. Importante, doutor João, fechou? Tive que soltar um pouco mais de tecido para ele recruir, mas é isso aí. Fechou. Deu certo. Parabéns. Deu certo. É esse efeito que a gente quer. Porque aí tem indicação, né? Aí o pessoal fala também, né? PTFE, quando a gente trabalha com ela com titânio, posso cortar? Pode. Na área de titânio, pode. Porque às vezes está para maior, está para menor. Menor que não fechou, ela não vai servir, vamos mudar de técnica. Né? E isso muda também muito com o tempo, né? Você pega o discurso da osteogênica há um tempo atrás, era a membrana não pode ficar exposta. Hoje já mudou. Hoje eles falam, se ela ficar exposta, ela não pode ter o quê? Exudato, né? Se você manter um pouquinho ali, 1 mês, 2 mesezinho, limpando bonitinho, se não estiver abrindo muito mais o tecido, você tá ganhando tempo. Tanto porque isso é uma coisa que eu também já percebi lá no Instagram, que quando expõe a membrana, as pessoas entram em desespero. O que eu faço? Vou ter que tirar tudo? Perdi o enxerto inteiro? E a gente faz tempo já, até poderia reciclar essa publicação agora, eu pensei. Fez muito sucesso, que a gente fez um mapa mental do que fazer quando expõe a membrana no caso de regeneração. E na grande maioria dos casos, dependendo do quanto, quanto expõe, se você consegue controlar aquela região e se não está tendo exudato, você consegue manter. Mas é o que o João falou, né? O João colocou um ponto que é acompanhamento. Isso. Você fez a cirurgia, eu vou falar, o paciente vai ficar 6 meses, 8 meses. Eu não vou ver ele 6 meses, eu vou ver antes, estou errado? Você vai acompanhando aquilo que, igual você falou, mudou a forma. Gente. Abriu. Que dia que fez exato. Isso? Não, carga eu vejo, protocolo, né? Carga é 4 dias, 1 semana, 1 semana, 1 semana. Até dar 2 meses eu vejo quase toda semana. Aí quando dá 2 meses, aí eu espalho para 1 mês, 2 meses. Aí. E dependendo do paciente, também cabe ao dentista ter essa percepção, esse bom senso. Dependendo do paciente, você vai chamar mais vezes. Exato, porque tem aquele plano controle, que nós falamos de N fatores ali que você vai acompanhar. O que o Léo falou, você pega um paciente que abriu um pouquinho a membrana, você vai ficar 1 mês sem ver ele, você não pode arriscar. Jamais. Não, agora amanhã, depois daqui 2 dias, a situação ficou complicada. Exato. Vem comigo, você vai cuidando, porque se você deixar para o paciente cuidar, ele vai ter o mesmo cuidado do tecido que a gente falou, aquela mãozinha, fala assim, calma, é só assim. Se você pega os slides da própria Osteogênica, eles indicam aos pacientes a limpar com cotonete com Periogard. Bacana. Eles indicam isso, tá no passo a passo no vídeo deles. E eu não indico. Porque tenho medo. Porque você vai deixar... Eu prefiro entendeu? Exato, eu prefiro você eu. Tem controle. Né? Exato. Você tem controle. Basta ver que quando consulta básica, primeira consulta, você está dando orientação de higiene. Você fala para a pessoa... Escovação é técnica, não é força. Se a sua escova abre, se as cerdas abrem, estoura muito rápido, você está colocando força. Aí todo mundo fica... Jura? Achei que era normal. Ou seja, o paciente, quando ele vai limpar, a gente tem... Isso eu acho que acaba sendo natural do ser humano. Tem essa percepção de que eu vou limpar, eu vou fazer força. Para limpar tem que fazer força. E aí, se ele fizer isso numa área de uma membrana exposta, acabou de fazer um enxerto ósseo... É isso mesmo. A gente... É o que a gente tá falando, né? Sem estresse, mas a gente busca o quê? Deitar nossa cabeça no travesseiro e não ter o estresse. É esse o ponto, que você falou do início. A gente entrar num parâmetro... Calma.
Senta, vamos começar. Não é para terminar, é para fazer bem feito. Fazer bem feito muitas vezes não é velocidade, sem a qualidade. Tem um outro ponto disso. Além da calma, sem estresse não significa sem trabalho. Porque hoje em dia existe também isso. Exato. Trabalhe menos e ganhe mais. Peraí. Sem estresse não é sem trabalho. Ou seja, você chamar o paciente para um acompanhamento mais próximo, mais frequente. É um trabalho maior, só que isso é que vai te gerar a tranquilidade, né? Exato. Você fazer um planejamento mais completo é mais trabalhoso, só que isso te dá tranquilidade, né? Não é sem estresse, sem trabalho. E eu brinco com todo mundo, né? Já vi o Dr. Newton de Bortoli Jr., pai desse homem aqui, ele operando, ele sai. Ele não tá mais, ele não enxerga mais nada, ele não ouve campo fora. É mentira? Ele senta e tum. É um pouco complicado até isso. Né? Então, assim, ele tá ali, mas é a concentração. É a concentração. Total. É esquecer dos boletos, esquecer daqui, esquecer da outra vida, e tua vida tá ali naquele resultado. Então, o resultado daquilo é teu. Então, quanto mais você estiver concentrado, trabalhando em cima daquilo, dentro de um plano, qualquer coisa que acontecer, uma intercorrência ali no meio do caminho, você já tá livre da cabeça para pensar. Agora, se você tá apavorado, mudou, você vai mudar tudo. Às vezes você não vai conseguir pensar naquela situação, como que você resolve? Exatamente. Então você tem que estar com a mente tranquila para poder fazer essa virada. E não pode entrar na onda do paciente também, né? Tem muito paciente que te coloca na parede, te coloca em xeque, né? Você tem que ter... Aí sim eu acho que entra muito da parte científica. Isso é muito importante. Porque você saber fazer na clínica, beleza. Agora você saber explicar aquilo de uma maneira Pro leigo. Clara, exata. Exatamente. Aí você precisa do quê? Da parte científica. Você precisa ter o background teórico para conseguir explicar isso, como que funciona. Até isso que eu estava falando da estabilidade primária para secundária das células, de você explicar isso para um leigo de uma maneira clara, isso já vai ser muito legal. Como que você vai fazer isso? Exato. Exatamente. Isso é um diferencial também. Exatamente. Na venda, para agregar valor, na confiança. Isso. Né? Porque uma coisa que eu percebo... hoje, eu não gosto de falar concorrência. Eu dei uma aula ontem sobre marketing para odontologia que eu falei exatamente isso. Eu não gosto do termo concorrência dentro da odontologia. Por quê? Porque é um serviço extremamente personalizado, complexo. Entre os profissionais. Entre os profissionais, perfeito, sim. perfeito. Entre os profissionais. Eu não gosto de usar esse termo. Não existe, porque cada um é cada um. Exato. Né? Cada um tem um cuidado. Então, eu não gosto de usar esse termo. Só que o que acontece hoje? Como o comportamento do consumidor mudou, os pacientes eles estão pesquisando vários profissionais antes de decidir com qual que eles vão fechar. E eles pesquisam preço. Só que o ponto é que quando você ganha a confiança do paciente, às vezes pela forma que você fala, pelo tom de voz que você usa, pela forma que você explica e ele de fato entendeu e falou, nossa, nunca ninguém tinha me falado isso. Você ganha o paciente ali. E aí independe o preço que você cobra, porque você trouxe valor para ele. Você saber explicar algo extremamente complexo para ele, que é, por exemplo, uma fase molecular da osteointegração. Você saber explicar isso de uma forma simples, que pareça simples, você ganha o paciente. Fica mais fácil. O mundo é informação. E quando você conecta ele, fica melhor. E você pode ir além, né? Porque como é que você vai explicar para um paciente que um implante a gente pode colocar e abrir em 45, 60 dias e o outro tem que esperar 4 meses. Imagina, uma pessoa que não sabe de nada, você explicar isso. Não, mas esse aqui, mas doutor, você já colocou um que você abriu com 2 meses, por que eu tenho que esperar 4? Né? Não, e você colocou um ponto muito forte, porque assim, às vezes ele tem expectativa no que deu certo na minha boca. Exatamente. E eu sou amigo dele e falo assim, não, vai lá no Dr. João que eu colocou com 4 semanas. Aí ela fala assim, também quero o Dr. João 4 semanas. Eu falo assim, desculpa, pelos seus exames, vamos conversar? E a gente sentar com esse dado, essa informação, fala assim, por que que dá, por que que não dá, por que que nós vamos esperar mais um pouquinho. E a gente colocar ali dentro, cada um em seu patamar. E aí a aplicabilidade total do que a gente precisa sem estresse. Sem estresse. Sem estresse. E mostrar real. Isso que você falou é o carinho, né? De você passar essas 2 palavras que vocês escolheram é um pouco complicada na nossa profissão, né? Não é. É um pouco complicado. Às vezes o que a gente fala, o estresse pode ser causado por mim mesmo. Sim. Né? Mas aí é o que você se cobra, né? É o que você tem que se cobrar. Você fala assim, como é que eu quero passar meu dia? Como é que eu vou terminar o dia hoje? Porque gerou esse estresse pro próximo, eu não quero. E aí o que eu vou fazer? Vou planejar mais. Vou escolher melhor. Vou entender o sistema de implante. A palavra sistema de implante é complexa. O que é um sistema de implante? Do kit ao implante e a prótese. Opa, vamos voltar para trás. Da prótese, o implante e o kit para fazer isso tudo conectar. Porque aí a gente coloca todo esse patamar que nós falamos no podcast anterior. O que foi?
Planejamento. Planejamento e execução. Quanto mais você planejar, mais claro vai ser a sua execução. E aí o planejamento pode ser analógico, pode ser digital. O que a gente criou desse patamar para fazer uma boa execução? Então, complementando isso daí, é o fato da gente sentar ali e falar assim, eu já sei o que eu vou fazer hoje. Tchum, 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 tchum. Termina aquela coisa linda que você sabe, fala assim, caramba, comecei e terminei do jeito que eu tinha planejado. Daí o Ubi falou, né? Eu planejei aqui, ficou aqui. Aí eu brinquei com ele, era 0-0, né? 0-0. 0-0 é gol. Né? Não é que eu fiz um ponto, né? Eu planejei, deu 100%. Ixi, chegou no que eu queria. Não foi nem para cima, nem para baixo, ficou no plano. Controle, né? Eu controlei meu plano. Eu controlei meu planejamento. Essa é a execução, né? E eu acho que isso que você falou, eu acho muito bacana. Que não tem concorrência. Eu acho que... eu acho isso... Eu nunca tinha pensado por esse lado e eu sempre falo, né? A gente tinha que se ajudar mais. Sim. Não só implante odontista, que implante odontista, porque... O dentista. Porque eu acho que depende de nós pra gente valorizar mais a nossa profissão. Exato. É isso. Porque assim, você pega hoje os pacientes, né? Você vai para a área de medicina, eles gastam mundos e fundos. Uhum. Agora, no dentista, eles preferem comprar um telefone. Uhum. Exatamente, prefere para a Europa. Eles não gastam. Agora, com sei lá, dermatologista, com médico, eles vão gastar. E não tem problema. O dentista, quando o paciente vai no dentista, eles vão procurar o quê? O mais barato. Não, inclusive, falando nisso do médico, outro dia eu fui no aniversário de uma amiga, aí com essa história de harmonização, todas as mulheres que estavam na mesa falaram, eu fui na dermato, tudo é a partir de X reais. Elas falaram, né? Qualquer coisinha respirou na dermatologista é X reais. Aí eu fiquei pensando, se eu dou um orçamento desse no consultório, mas o paciente chora e fala e pede desconto, porque a odontologia não é valorizada. Não é. Mas quem desvaloriza somos nós, os próprios dentistas. Também acho. E o ensino um pouco. Também, porque existe faculdades muitos... Exatamente. Derrubou a RG ali, você tá dentro. Hoje, no Brasil, a gente tem 441 mil dentistas ativos. É um dos países com o maior número de dentistas no mundo. Mais de 600 faculdades. Mas é uma cultura também que a gente importa, é a que mais importa. Só que nós temos a melhor odontologia do mundo. Mas se você colocar pelo número de população que nós temos, mais de 200 milhões de pessoas... É um mercado saturado. É um mercado tangível, mas o que a gente entra dentro do patamar? É o que a gente também não tem da comunicação da odontologia. Né? O paciente saber a importância do odonto, não só para dente. Nós estamos falando de um corpo inteiro, né? É onde vai entrar o alimento, onde vai entrar... Exato. E aí a gente tem N fatores que a gente tem que colocar o paciente também e falar assim, venha um dentista, para uma manutenção, para uma higiene, prevenção. Se a odontologia fosse preventiva, a gente também tinha outros fatores que a gente estaria agregando a muito mais, né? Na verdade... Você falou da escovação, né? Mas na verdade a odontologia preventiva, ela democratizaria a odontologia, porque o que acontece hoje, você tem muito dentista que têm uma formação desigual e estão distribuídos de forma desigual. Então, o que a Organização Mundial da Saúde recomenda é que você tenha um cirurgião dentista para 1.500 habitantes. No Brasil, você tem 1 para 460. É 3 vezes menos. Ou seja, é um mercado saturado. Isso é um fato. Sim. Só que tem região que não. Que não tem. Aqui em São Paulo, sim. Ela atinge. Só que você fala, nossa, com tanto dentista, então todo mundo tem acesso. Não. Mas se a gente tivesse uma cultura de odontologia preventiva na população, talvez um programa preventivo, aí sim você teria... mas eu acho que não só isso, eu acho que a atenção a isso é diferente. Vou te dar um exemplo. Se você vai no médico, você faz o seu retorno no médico. No dentista eu não sei. Eu fiz um levantamento de todos os protocolos que eu fiz desde a pandemia. Seja superior ou inferior. Todos, sem exceção. No meu consultório, obviamente, não fora. Você acredita que eu tive um número menor que 25% de retorno para manutenção? Gente, protocolo, o pessoal já perdeu os dentes, ou seja, já passou por um trauma. E você foi claro que ele tem que voltar? Igual dente, você precisa fazer limpeza. Não volta. E aí depois volta depois de 5 anos, quando acontece o quê? Dor, provavelmente com o implante perdido. Você perde o implante de protocolo, você tem que fazer o quê? Volta tudo para trás. Coloca outro. Talvez, se bobear, se não tiver muitos implantes bons, você tem que colocar uma PT. Esperar o tempo, fazer uma nova prótese. Porra. Por quê? Porque talvez poderia ter sanado isso se você tivesse vindo só fazer uma manutenção.
E não é por falta de orientação. É complicado. Então, por isso que eu falei, né? Colocando ali que você tem orientações, tem tudo, você vai ter uma tratativa disso e evitar, né? Evitar e potencializar tudo que a gente tem de odontologia. Exatamente. Nossa, essa conversa foi produtiva, hein? Muito bom. E foi tranquila. Sempre, né? Tranquila. Eu acho que foi sem estresse. Foi sem estresse, você. Muito tranquilo. Doutor João, quero agradecer a sua participação sempre. Parabéns pelo que você fez da sua jornada. A gente sabe que aí é puro estudo, pura vontade, puro desejo. Quando você falou da odontologia, que você se espelhou no seu mestrado para vir trabalhar para a empresa, isso, aquilo, eu vou fechar colocando um parâmetro. Eu entrei num grupo em briga, mostrando o potencial de um CRO, onde o dentista trabalha para uma empresa, trabalha para sua clínica, ele é empreendedor, ele pode ter N funções dentro de um mercado gigantesco. Então, assim, quem está aí na jornada, valorize a odontologia, valorize ser dentista, que vocês sabem o que vocês estão promovendo: sorriso, boca e saúde. Tudo isso dentro de uma vertente gigantesca. E o que eu falo, a potência do dentista hoje, empregabilidade, ou seja, empreendedorismo, é gigante. Enorme. Se não fosse gigante, não teria N empresários criando clínicas aí para a gente colocar o dentista para trabalhar. Então ele potencializa aquele que não tem dinheiro hoje para fazer um trabalho e também aquele que não quer ser empresário quer trabalhar. Então, assim, tem N potenciais dentro do CRO que é potência grande para o uso de trabalhar. Quer trabalhar? Tem trabalho. Isso mesmo. Seja ele como empresário, como empregado, ou qualquer área dentro de uma empresa, tudo isso tem potencial. Então, eu coloquei meu filho esse ano para fazer odonto, já está indo para o segundo semestre. Se vira, Fernando. Caramba, assim, você fez isso mesmo? Eu fiz. Mas o bichinho tá voando. E ele já falou. Corajoso, hein? Ele já falou que ele vai ser buco, ele gosta do hospital. Então, deixa o menino brincar. Rafaela, obrigado. Pessoal, muito obrigado. João. Eu tenho um tempinho para dar um recado? Tem. Por favor. De verdade? Talvez seja um recadão, assim. Pode ir. Pessoal, só para deixar uma última informação aqui. Eu acho que quando a gente lançou o Maestro, né, as pessoas que estiveram atrás das pesquisas, as pessoas que estavam usando, testando, já ficaram maravilhadas. Então, assim, de verdade mesmo, a gente não fica criando um implante atrás do outro porque aí não tem nada para fazer ou para né, ter mais opção no portfólio. Não é só isso, né? A gente está tentando chegar na perfeição. A palavra é a perfeição, né? Então, quem já usava o Maestro e quem não usava também, gente, isso aqui é no Brasil não tem praticamente nenhum. Você pegar no mundo também tem poucos iguais, né? Que você pode abrir com 40 dias, enfim, dependendo do osso que você vai trabalhar. Então, é o gold standard que a gente chama, né? É o padrão ouro e não é à toa, né? Se você pegar o Maestro e comparar com os superiores, você já tem diferença a olho nu. Imagina isso a nível microscópico, a parte celular, né? A gente não está só furando o osso. Essa parte de adesão, pessoal, é muito importante, tá? Então, se vocês tiverem a ter um pouco um pé atrás, chama o Léo não trabalha muito, pode chamar o Léo, enche o saco do Léo. Tem muito tempo livre, ó, a cara dele, tem muito tempo livre. Chama o Léo, enche o saco dele e testa, pessoal, quem já não usa, tá? Porque você abrir um implante com menos de 2 meses, dependendo do osso que você vai trabalhar, é um negócio, né, que há 5 anos atrás, se eu falasse pra vocês, vocês iam dar risada na minha cara. Tá? Então, é muito, muito bom a nível mundial. Não tô falando Brasil. Tá? A nível mundial. Pessoal, muito obrigado. Pela informação. Obrigado. E nossos links sempre no nosso site. Tem um link para os trabalhos que nós estamos falando aqui, tá? Acompanhe, tem os links para download, o trabalho científico, pode baixar, vamos estudar, porque aquilo que você falou é uma comprovação científica e vocês colocando isso como um master na habilidade clínica de vocês, na aplicabilidade do dia a dia. É isso mesmo. Obrigado. Obrigado, gente. Maravilhoso. Pessoal aí de casa, vocês que estão até aqui, obrigada pela audiência. Temos mais um episódio nesta temporada que a gente vai falar sobre a dor que você tem no dia a dia clínico, como que a gente pode resolver ela com soluções criativas, com um convidado que eu sei que vocês também vão amar. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.